O inspetor Shatrogan estava incrédulo. Qualquer investigação a um homicídio é difícil, mas esta estava a ser simplesmente inacreditável. Sempre que ele tentava fazer alguma pergunta ao suspeito, como foste tu que mataste aquela bebé, ele respondia-lhe: eu digo-te se me deres um pacote de biscoitos. Quando o inspetor ouvia estas respostas, ficava furioso, sentia o sangue a borbulhar, tinha vontade de ser violento, de apertar com o suspeito. Já toda a gente sabia que tinha sido ele a cometer o crime, ele só precisava da confissão. Mas o inspetor não podia fazer isto, ele não podia perder a calma, porque o suspeito era um rapaz de apenas 8 anos. Este é o caso do Amarjit Sada, que cometeu 3 assassinatos. Um rapaz que ficou conhecido por ter o demónio dentro dele e que na zona onde morava era chamado de mini serial killer. O caso 2 passa-se em Begusarai, que fica em Bihar, na Índia. E Bihar é das zonas da Índia com mais pobreza. Estima-se que cerca de 30% da população de Bihar vive em situações de pobreza extrema, não tem acesso a saneamento básico nem à água. E para além disso, Bihar é também das zonas com mais população de toda a Índia, o que acaba por fazer sentido, porque em zonas com mais pobreza não têm tanto acesso a educação e, consequentemente, não têm tanto acesso a métodos contraceptivos. Outra questão que contribuiu para a pobreza na região de Bihar e também por muitas outras zonas por toda a Índia é o sistema de castas. O sistema de castas surgiu a partir do hinduísmo, como uma forma de separar a sociedade em hierarquia e supostamente estabelecer ordem. A região hindu acredita no Trimurti, uma trindade que é composta pelo deus Brahma, o deus criador, Vishnu, o deus conversador, e Shiva, o deus destruidor ou recriador. Os diferentes níveis de hierarquia no sistema de castas surgiram a partir das diferentes partes do corpo do deus Brahma, o deus criador. Então a cabeça, os braços, as coxas e os pés do deus Brahma foram divididas em 4 níveis diferentes da hierarquia. Na cabeça, ou seja, no topo da pirâmide, estão os Brahmins, que eram os intelectuais e os professores. Em segundo, ou seja, nos braços, estão os Kshatriyas, que eram os guerreiros e governantes. Em terceiro, nas coxas, estão os Vaishyas, que eram os agricultores e comerciantes. E por fim, nos pés, os Shudras, que eram os operários. Existe ainda um último nível, que nem sequer está associado à pirâmide, não está associado ao deus Brahma, que é um nível para os Dalits, que também são conhecidos como os intocáveis. E estas pessoas nem sequer são dignas de estar na pirâmide, segundo o sistema de castas. São pessoas que fazem trabalhos como limpeza das ruas, tratar do sistema de esgotos, ou seja, têm de lidar com dejetos humanos, também têm de lidar com dejetos animais, por exemplo. O último nível da pirâmide seriam os agricultores, ou seja, as pessoas que têm o contacto com os animais. Mas depois os Dalits seriam aqueles que iam a seguir atrás dos agricultores limpar os excrementos dos animais. Quando nós nascemos é atribuído o nível de hierarquia a que pertencemos. E a única coisa que contribui para isto é a família onde nascemos. Ou seja, se eu nascer numa família de Dalits, então eu vou ser uma Dalit. Se eu nascer numa família de Brahmins, então eu vou ser uma Brahmin. E mais nada, contribui para determinar a que nível é que eu pertenço. É unicamente a família. E depois, claro, que isto é um ciclo um bocadinho vicioso, porque se eu sou uma Dalit e eu só vou ter empregos como os que eu falei, tratamento de lixo, limpar as ruas, tratar com dejetos, então eu vou receber pouco dinheiro a comparar com os professores, com os polícias, o que seja. Hoje em dia, discriminar alguém na Índia baseado no sistema de castas é ilegal e o governo da Índia diz que este sistema de castas já não existe. No entanto, baseado naquilo que eu estive a ver na internet, as pessoas que moram na Índia discordam um bocadinho. Ainda existe muito preconceito contra as pessoas que estão supostamente no fundo da hierarquia. E uma prova que nós temos que isto é verdade e que ainda acontece foi na altura do Covid. Então, nesta altura, se vocês se lembram, nós estávamos todos fechados em casa e só podíamos sair para ir buscar coisas essenciais, como medicação, comida.
E uma comunidade de Dalits precisava de ir ao mercado para comprar legumes e coisas para se alimentarem. E o que estava a acontecer era que, basicamente, quando eles chegavam ao mercado, tinha lá outras pessoas de diferentes níveis da hierarquia, todos acima dos Dalits, a bloquearem a entrada aos mercados, porque supostamente diziam que eles tinham o vírus e que iam contagiar toda a gente que estivesse no mercado. E isto acabava por ser verdade, porque os Dalits, como eu expliquei, têm trabalhos em que lidam com o lixo das outras pessoas, estão a limpar as ruas, lidam até com os dejetos das outras pessoas, então eles estavam muito mais expostos ao vírus e depois os governos não davam os materiais que eram essenciais para ter este tipo de trabalhos, não davam as máscaras, não davam luvas, então era verdade que estas pessoas acabavam por, sem terem culpa, apanharem o vírus com muita mais facilidade, mas eles precisavam da mesma de ir buscar as coisas essenciais, não é? Mas temos aqui já uma prova de que ainda existe muito esta discriminação, não deixarem alguém entrar no mercado e buscar uma coisa essencial como a comida, só porque têm este tipo de trabalhos quando eles próprios não têm acesso aos recursos necessários para fazerem o trabalho em segurança. Mas este sistema de castas está mesmo feito para quem está, no fundo, falhar. Porque eu, a fazer esse tipo de trabalhos, a apanhar mais rapidamente doenças, depois ao mesmo tempo tenho um ordenado horrível, depois quando fico doente tenho menos apoio hospitalar por causa do preconceito. Ou seja, nesta altura foram mesmo, no sistema de castas, o grupo que mais sofreu. Ou seja, apesar do governo dizer que é ilegal e que já não existe, foi uma coisa que existiu durante 2000 anos e não é assim de noite para o dia que vai desaparecer. Então é uma coisa que ainda acontece muito, infelizmente. Claro que isto depois é tudo muito mais complexo do que aquilo que eu tenho tempo ou tenho até mesmo conhecimento para falar num vídeo. Eu não experienciei nada disto pessoalmente, então tudo o que eu vos contei aqui foi informação que eu li através da internet, por isso se algum de vocês tiver mais conhecimento sobre isto, por favor partilha nos comentários, porque eu acho que é mesmo muito interessante nós termos noção como é que as coisas funcionam noutros países, como é que é as questões culturais e as normas sociais. Por isso, se alguém souber, por favor, partilhem. Também acho importante referir que isto tudo que eu falei do sistema de castas é uma coisa que já muita gente não quer saber, já muita gente não pratica, já não utiliza no seu dia-a-dia, principalmente em zonas mais modernas. Já muita gente que supostamente é um Dalit tem estudo, já vai para a universidade, já faz as coisas iguais aos outros. O que eu quis dizer é que em zonas mais tradicionais como Bihar, isto ainda é por vezes utilizado e por isso é que contribuiu para a zona ser tão pobre. Isto tudo para dar um bocadinho de contexto porque é que Bihar é o sítio mais pobre de toda a Índia e, pelo que eu vi, as coisas melhoraram. Este caso aconteceu em 2007 e desde lá para cá houve progressos e muitas coisas melhoraram. Já não é uma zona tão pobre como era antigamente, já existe mais acesso a métodos contraceptivos que não existia na altura. Pronto, por isso as coisas estão a melhorar. Vamos então avançar para o caso de hoje. O Amarjit Sada nasceu em 1998 em Bihar, na Índia. A mãe do Amarjit chama-se Parul e o pai chama-se Balaram. E eles os dois, mesmo antes de terem o Amarjit, passavam dificuldades porque faziam parte da população de Bihar que vivia em situação de pobreza extrema. E mesmo assim eles ficaram felizes quando souberam que iam ter um bebê. Eles queriam muito ser pais. E mais felizes ficaram ainda quando descobriram, quando o Amarjit nasceu, que era um rapaz. Isto porque muitas famílias na Índia mais tradicionais ainda têm aquela ideia de que querem primeiro ter um rapaz e depois uma rapariga. Isto porque lá ainda existe muito aquela coisa de o rapaz passa o nome da família, o rapaz é que vai estudar, o rapaz é que depois num contexto familiar vai determinar as regras da casa, é que vai proteger a família. Ou seja, na mentalidade destas pessoas ainda há uma série de coisas que um rapaz vai fazer pela família que a rapariga não será capaz. Então eles ficaram mesmo muito felizes por ter um rapaz.
Quando a Margit nasceu, as coisas complicaram-se mais um bocadinho para a família, porque era mais uma boca para alimentar. Só que os pais da Margit, o que não conseguiam dar-lhe em bens materiais, tentavam dar-lhe com amor, especialmente a Parula. Ela era muito chegada ao filho, ela tentava proteger sempre o filho, só que depois começou a entrar ali num nível um bocadinho mais preocupante, porque ela tinha-o quase que num pedestal. Ele era um menino de ouro, ele não podia fazer nada de errado. Sempre que o Amarjit tinha um problema, a culpa era dos outros, nunca era do Amarjit. Por exemplo, um certo dia o Amarjit chegou a casa, depois de ter passado o dia fora a brincar com os colegas, e ele chegou com a camisola assim meio rasgada e suja e com os joelhos com arranhões. E quando ele chegou, a Parul estava a cozinhar. Quando ela olhou para ele, viu o estado que ele estava e pôs-se logo de joelhos à beira dele a dizer: "Oh, meu rico filho, quem é que te fez isto?" É perfeitamente normal uma criança ir brincar e arranhar os joelhos, mas aquilo para a Parul era uma coisa... O menino de ouro dela tinha-se magoado. E é esta preocupação excessiva que eu falo. Depois desta situação, a Parul foi até ao templo de Hanuman, que é um dos deuses na religião hindu, e ela comprou um amuleto para o filho, para o proteger. E quando ela chegou à beira do filho, disse: "Olha filho, este amuleto vai-te proteger." E o Amarjit não queria usar o amuleto. Então a Parul teve de arranjar ali uma mentira e dizer: "Olha, mas ele foi-te dado diretamente pelo deus Hanuman, não vais utilizar." E o Amarjit aí já ficou todo contente, porque ele achava aí que o amuleto já era digno de ser utilizado por ele. Então ele deixou que a mãe apertasse o amuleto à volta do braço dele, a utilizar uma corda, e a Parul, enquanto estava a apertar o amuleto, estava a rezar em voz alta, a fazer uma reza para o filho estar protegido e estar em segurança, e o Amarjit estava ali todo contente a sorrir porque o amuleto tinha sido dado por uma pessoa importante e não pela mãe. Conforme foi crescendo, o Amarjit foi se tornando numa criança muito reservada. Ele preferia estar sozinho, a estar com amigos, ele preferia brincar sozinho, ele gostava de dar voltas pela aldeia, trepar árvores, ficava lá horas em cima das árvores a olhar para as pessoas a passar. Ele gostava de estar a andar, encontrava umas pedrinhas, uns pauzinhos, começava a brincar. Pronto, ele sempre foi muito reservado, mas uns tempos antes dos assassinatos, as pessoas começaram todas a notar que ele estava ainda mais reservado, ainda mais solitário. As pessoas também começaram a notar que ele estava com um mau temperamento, ele estava muito irritadiço. Por exemplo, uma vez ele foi ter com a mãe e pediu se lhe podiam comprar um brinquedo novo. E a Parul respondeu-lhe: "Oh, filho, nós somos pobres, os pais não têm dinheiro agora para te dar um brinquedo novo, brinca com os teus brinquedos que já tens." E ele tinha alguns brinquedos, só que estavam partidos e assim, por isso é que ele queria um brinquedo novo. E o Amarjit ficou tão furioso com isto que empurrou a mãe, e ele era tão pequenino na altura que lhe bateu nas pernas, só para vocês perceberem o quão novinho ele é. Ele empurrou a mãe e foi embora a refilar. Numa outra situação, o Amarjit estava sentado à porta de casa e uns colegas dele passaram a brincar. E um deles disse: "Amarjit, não queres vir brincar connosco?" E ele respondeu: não quero ir." E eles insistiram: "Margit, já não és nosso amigo, agora nunca queres brincar connosco? Anda, vamos ali até ao lago, vamos nadar." E o Amarjit, pelos vistos, levantou-se e começou aos berros: "Não, não!" E os amigos dele ficaram mesmo assustados, eles nunca tinham visto o Amarjit tão irritado. E então foram a correr, foram-se embora de lá. Ou seja, ele começou a ter mesmo estas atitudes, mesmo más, que estava a começar a ficar muito difícil de ignorar. Os pais dele começaram a reparar que ele agora era capaz de ficar horas sentado no mesmo lugar, a olhar para o nada. Ele olhava para a parede e ficava lá horas. E ele já não queria falar com ninguém, já não queria passar tempo com ninguém, nem com os amigos, nem com os pais. Estava a começar a ficar um comportamento que estava a ser mesmo difícil de não notar que ele estava a ficar assim. Quando o Amarjit tinha 7 anos, a tia dele do lado materno, chamada Mina, veio visitar e trouxe o bebezinho dela, que tinha 6 meses na altura, ou seja, este bebé era primo do Amarjit. E ela, quando chegou lá, disse: "Parul, tenho um favor para te pedir." Ou seja, disse à irmã. E a Parul disse: "Que se passa, Mina?" E ela explicou: "Eu, desde que tenho o meu bebé, tenho tido muita dificuldade em alimentá-lo, tenho tido muita dificuldade em arranjar empregos aqui. Então eu arranjei um emprego longe, noutra cidade, e precisava de ir lá durante um mês para trabalhar, e esse trabalho desse mês vai-me dar dinheiro suficiente para fazer muita coisa pelo meu bebé, só que eu não o posso levar comigo, eu não tenho possibilidades para estar no trabalho, vou trabalhar dia e noite, não consigo levá-lo comigo. Tu podes ficar com ele, irmã, podes tomar conta dele durante este mês."
E a Parul, obviamente, queria ajudar a irmã, mas é assim, eles já estavam a ter dificuldades em alimentar 3 bocas, não é? A Parul, o marido e o Amarjit. Então ela disse à irmã que não conseguia, mas a mina respondeu logo: irmã, eu mando-te parte do meu dinheiro para tu tratares de tudo que seja preciso para a criança e eu simplesmente não o consigo levar comigo. Então a Parul lá acabou por concordar. Ela achou que isto até podia ser um bom período de teste, porque a Parul também estava grávida, ela estava quase no fim da gravidez. Então ela já não era mãe há muito tempo, não é? O Amarjit tinha 7 anos. Então ela pensou que podia ser bom ela ter um bebê durante aquele mês em casa, porque também lhe ia relembrar-la como é que ela tinha de fazer as coisas. No dia que a Mina tinha de ir embora, foi deixar o bebê à casa da irmã, da Parul, e ela agarrou-se ao bebezinho, tadinho, ele tão pequenino, não estava a perceber nada do que estava a acontecer, mas a Mina estava a chorar porque, não é, um bebê de 6 meses, nenhuma mãe quer abandonar um bebê de 6 meses. Então ela agarrou-se a ele, começou-lhe a dar beijinhos nas bochechas, ela começou a chorar, depois ela pegou um bocadinho de carvão que tinha nos olhos, ela estava a utilizar como maquilhagem, e fez um pontinho aqui no lado da testa, e pelo que eu estive a ver isto é um símbolo de proteção, é basicamente a mãe a proteger o filho, um bocadinho como nós aqui damos às vezes as voltinhas de ouro aos bebés, para simbolizar a proteção, muitas mães e avós ainda fazem isso. Pronto, lá as mães põem assim um bocadinho de carvão de lado, ela agarrou-se ao filho e disse pronto, vemo-nos daqui a um mês, e foi embora. Então agora estavam 4 pessoas na casa, o Amarjit, os pais e o primo de 6 meses do Amarjit. E as coisas para a Parul estavam a ser um bocadinho complicadas, porque ela estava muito cansada por estar grávida, tinha ainda mesmas coisas para tratar, e ela, não é, ela antes ia fazer um recado, deixava o Amarjit em casa, ele já tinha 7 anos, já tinha idade suficiente para, sei lá, fazer as coisas básicas para viver, só que o bebezinho não é? Então ela algumas vezes dependia do Amarjit dar um olhinho ao primo para ela poder ir fazer alguns recados e buscar comida para as refeições, o que fosse. Então isto já tinha acontecido algumas vezes e tinha corrido tudo bem. E um certo dia ela precisava, lá está, de legumes para o jantar, então ela foi ter com o Amarjit e disse-lhe: olha filho, eu vou ali no instante ao mercado buscar uns legumes, dá o olhinho ao teu primo, se ele precisar de alguma coisa, pronto, estás aqui, mas ele está a dormir, não deve de precisar de nada porque eu vou ser rápida, eu já volto. E saiu de casa. Mal ela saiu de casa, o Amarjit foi ter com o primo bebê que estava a dormir. Ele ao início começou a beliscar-lhe as bochechas, quase como nós fazemos para demonstrar amor ao bebê. Só que depois alguma coisa nele lhe deu vontade de começar a apertar com mais força, e mais força, e mais força. E depois ele começou a dar estalos ao bebê. E o bebê acordou, começou a chorar. E o Amarjit começou a dar saltinhos de felicidade por causa deste choro. Ele estava a gostar que o bebê estivesse a chorar. Depois ele pegou no bebê e pôs as mãos dele à volta do pescocinho do bebê e começou a apertar e a apertar e a apertar até que o bebê faleceu estrangulado. Depois ele pegou no corpinho do bebezinho, do primo, e foi para as traseiras da casa dele e, só para dar um bocado de contexto, atrás da casa dele, como a maior parte das casas lá naquela aldeia, tem muita floresta, tem uma zona de muita floresta. Então ele pegou na criança, começou-se a deslocar para o interior da floresta, lá pousou no chão, pegou num tijolo que tinha lá à beira e começou a bater na cabeça do primo. E a cabeça do primo ficou completamente desfeita. O cérebro ficou uma polpa, completamente desfigurado. E depois ele fez um buraco no chão, não muito fundo, não é? Estamos a falar de uma criança de 7 anos. Fez um buraco no chão não muito fundo, pôs o primo lá dentro, tapou-o com um bocado de terra e voltou para casa. Passados uns minutos, a Parul chegou a casa do mercado. Enquanto ela estava a posar as compras, ela viu o Amarjit logo ali na entrada a brincar com uns carrinhos de brincar que ele tinha. E ela perguntou-lhe: então filho, correu tudo bem? Onde é que está o teu primo? E o Amarjit não lhe respondeu. Então ela começou a insistir: Marjit, teu primo. E ela olhou assim para ele e viu que ele estava a sorrir. Mas não era um sorriso... Assim, para quem vê filmes de terror, vocês sabem aqueles sorrisos que vos deixam desconfortáveis, aqueles sorrisos que são macabros, que têm alguma coisa de malvada por trás do sorriso. O Amarjit estava com esse sorriso. Parece quase que um sorriso traquina que as crianças fazem quando fazem alguma asneira, mas tinha ali um tom de maldade mesmo.
E a Parul ficou muito desconfortável com este sorriso do filho. E ela continuou a insistir: Margite, onde é que está o teu primo? E o Amargite respondeu: eu matei-o. E a Parul ficou: olha, paras com essas brincadeiras parvas? Diz-me onde é que está o teu primo. Estás a gozar comigo, não estás? E o Amargite fez assim com a cabeça a assinar que sim. Então ela ficou mais aliviada, tipo, ok, ele está só a brincar comigo, que brincadeira estúpida, mas está só a brincar. Mas ela continuou: então diz-me onde é que está o teu primo, leva-me até o teu primo. E o Amargito levantou-se, deu a mãozinha à mãe e começou a levá-la para a parte traseira da casa deles. E pelo caminho, quando ela começou a perceber que eles iam para fora da casa, começou: Amargito, deixaste o teu primo lá fora, tu não sabes que há cobras lá fora, é perigoso, filho, não podes fazer isto, tipo a dar-lhe um raspanete. Mas depois eles começaram a entrar na parte que deixa de ser quase que a traseira da casa deles e começa a entrar na floresta. E ela começou outra vez a sentir aquela ansiedade de falta muito, porque é que estamos ainda a andar? Onde é que tu deixaste o teu primo? De repente o Amargito parou, apontou para o chão e disse: eu enterrei-o ali. E a Parul tirou a mão do filho, afastou-se da mão do filho, mandou-se para o pedaço de terra para onde ele apontou e começou a escavar. Começou a tirar aqueles pedaços de terra que ele tinha posto, até que sentiu que estava a tocar no sobrinho dela e ela viu a criança com a cabeça toda desfeita, com o cérebro por todo o lado, e a Parul aqui virou-se para o lado e vomitou. Não encontrei nenhuma fonte que explicasse o que é que a Parul fez nas horas a seguir. Não sei muito bem como é que ela, depois disto, reagiu, que tipo de interações é que ela teve com o filho. Sabemos que mais tarde o Balaram chegou do trabalho e a Parul contou-lhe tudo. E o Balaram tirou o cinto das calças e bateu no Amargite até ele literalmente não se conseguir levantar. E eles os dois começaram a falar um com o outro, tipo: é impossível, ele tem só 7 anos, o que é que ele fez? É impossível ele ter esta maldade dentro dele. E depois chegaram à conclusão, na cabeça deles, que de certeza que foi um acidente. A única explicação lógica é que foi um acidente. E é aqui que eles começam a falhar muito. Eles não foram à polícia. Eles não reportaram que o Amargite tinha assassinado o primo de 6 meses. Eles esconderam isto e convenceram-se mesmo genuinamente que aquilo tinha sido um acidente, que não havia outro motivo para ele ter feito aquilo que fez. Passado umas semanas, a Mina, a mãe do bebê, irmã da Parul, voltou à casa deles para supostamente ir buscar o filho. Aquele mês tinha corrido bem, ela tinha conseguido receber o dinheiro que ela estava à espera, que ia ajudar muito o filho. E quando ela chegou lá, o Balaram, o pai do Amargite, pôs-se logo de joelhos à frente dela, a implorar: foi um acidente, foi um acidente, foi um acidente. E ela ficou muito confusa: o que é que estás para aí a dizer? O que é que se passa? E a Parul e disse: irmã, o Amargite estava a brincar com o bebê e ele faleceu, ele morreu, desculpa, foi um acidente, perdoa o nosso filho, perdoa o nosso filho. Depois o Balaram continuava a dizer: deixa este assunto entre nós, é um assunto de família, ninguém precisa de saber, nós enterramos o corpo para o resto das pessoas da aldeia não saberem o que é que aconteceu, não precisas dizer às autoridades, já perdemos um membro da família, o bebê, não precisamos também de perder o Amargite para ele ir preso, não sei o quê, não conto-se o que é que aconteceu. E ela, não é, ficou inconsolável, ela começou aos berros, começou a chorar, ficou completamente... Ela fez aquele sacrifício de ficar longe do filho um mês para conseguir dar uma vida melhor ao filho. E agora deixou-o numa pessoa de confiança, a irmã, e voltou, e agora o filho dela estava morto. Ela nunca mais o ia ver. E eu não sei bem como nem porquê, mas eles conseguiram convencer a Mina de que tinha sido um acidente. Eu não sei se eles não lhe contaram a história toda, de que o bebê estava desfigurado. Eu nem sei se ela viu o corpo, porque já tinha passado algumas semanas. Se calhar já não tinha um aspecto que ela conseguisse sequer identificar. Mas ela acreditou que tinha sido um acidente. No entanto, houve uma coisa que a Mina reparou. Ela reparou que enquanto a irmã e o cunhado estavam a falar com ela, a implorar para ela não ir às autoridades, o Amargite estava atrás da porta. E ele tinha o corpo tipo, metade estava atrás da porta, metade a Mina conseguia ver. Mas apesar de ele estar metade atrás da porta, ela via claramente que ele estava a sorrir. Passados uns tempos as coisas ficaram um bocadinho mais calmas e se calhar até um bocadinho mais felizes, não para a Mina, mas para a Parul, o marido, e o Amargite.
porque a Parul acabou por ter o bebê que estava grávida na altura. E era uma menina, então eles ficaram mesmo muito felizes porque era mesmo aquela coisa tradicional, primeiro um menino, depois uma menina. Quando a criança nasceu, a Parul sentou-se com a Amarjit e explicou-lhe: filho, esta é a tua irmã, tu agora tens o dever de a proteger, também é responsabilidade tua, tem de ser tipo um dos maiores amores que tu vais sentir na tua vida. Mas o Amarjit estava muito confuso, ele não compreendia bem que tipo de relacionamento é que tinha de ter com aquela bebê, que na cabeça dele era uma estranha, ele não a conhecia, e é verdade, mas ele não conseguia compreender que tipo de relação é que tinha de ter com aquela bebezinha. E então ele ficava horas sentado a olhar para ela, a criança lá a não fazer nada, como fazem os recém-nascidos, e ele ficava a olhar horas e depois a Parul começou a reparar que ele às vezes sorria para a bebê. E ela ficava mesmo contente, tipo, fogo, conseguimos mesmo ultrapassar aquela situação dele ter tido aquele acidente com o meu sobrinho. E às vezes ainda penso nisso, mas é uma coisa que está mesmo no fundo da minha cabeça e agora vê-lo assim, a sorrir para a irmã, é uma coisa que me dá tanta felicidade. Ele melhorou, ele mudou. O que a Parul não sabia é que aquele sorriso era, mais uma vez, um dos sorrisos doentios do Amarjit. Ele percebeu muito rapidamente que não tinha qualquer ligação emocional com a irmã e, por causa disso, ele acabou por a assassinar. Um certo dia, a bebé estava a descansar no quarto, o Amarjit estava a brincar no quarto dele e a Parul e o Balaram decidiram que queriam ir dormir uma sesta. Então eles deitaram-se os dois, deixaram as portas todas abertas para se a bebé chorasse, qualquer coisa, eles conseguiam ouvir. E eles estavam lá a dormir e mal o Amarjit deu conta que eles adormeceram, ele foi sorrateiramente até ao quarto da irmã e ele chegou lá e ela afinal não estava a dormir, estava só a olhar para o teto. E quando ela o viu, sorriu para ele e ele sorriu para ela e depois apertou-lhe o pescoço. E ele apertou com tanta força que a menina nem sequer teve tempo para inspirar, para dar o berro. Então o pai e a mãe do Amarjit não ouviram absolutamente nada. E foi muito rápido, porque os recém-nascidos, quando são assim. Ai, credo, isto é horrível, mas quando eles são estrangulados, falecem muito mais rapidamente do que um adulto. E então, quando o Amarjit tratou daquilo numa questão de minutos, voltou mais uma vez muito sossegado ao quarto dele para brincar. E a Parul ouviu assim ao longe qualquer coisinha. Foi um som muito suave, mas ela, como já estava, não é? Uma mãe está alerta quando tem um recém-nascido. Então ela sentiu que estava qualquer coisa, a bebê se calhar precisava de comer qualquer coisa. E ela levantou-se para ir dar de mamar à filha. Mas quando ela chegou lá e pegou na criança para lhe dar de mamar, ela notou logo que ela estava morta. E então ela foi a correr, com passos bem pesados, ter com a Amarjit, pôs-se mesmo à beira da cara dele e perguntou-lhe: o que é que tu fizeste? Mataste a tua irmã? E o Amarjit sorriu e respondeu sim. A Parul começou aos berros, começou a chorar, ficou histérica. O Balaram acordou com isto e quando ele se apercebeu da situação, que o Amarjit tinha assassinado a irmã, ele começou a bater no Amarjit, ele levantou a mão o mais alto que a mão foi e largou-a para baixo com a força toda que tinha no corpo e o Amarjit aqui parou de sorrir, começou a chorar. E o Balaram perguntou ao filho: porquê é que tu mataste a tua irmã? Enquanto lhe batia. E o Amarjit respondeu: simplesmente o fiz. A situação na casa dele estava mesmo muito caótica. O Amarjit estava a chorar porque estava a apanhar do pai, o Balaram estava a bater-lhe e aos berros, a Parul tinha a bebezinha falecida aos braços, aos berros também, e então alguns vizinhos começaram a ouvir e começaram a ficar um bocado preocupados, estavam com medo que alguém tivesse entrado na casa deles e lhes estivesse a fazer mal, e então começaram-se a reunir à porta da casa deles e alguns deles tiveram a iniciativa de entrar para, caso precisassem de alguma coisa, ajudarem. E quando eles chegaram lá, perceberam logo a situação, perceberam logo o contexto, que viram a bebé morta, viram o Balaram a bater no Amarjit, e eles perceberam logo, deduziram o que é que tinha acontecido. E depois o Balaram, que estava sempre a bater no Amarjit, sempre a ralhar com ele, e o Amarjit começou a ficar lixado, tipo, fogo, já chega, já percebi que matei a minha irmã, mas também isto é um exagero. E então o miúdo diz: o que é que tem eu ter matado a minha irmã? E quando ele diz isto, literalmente toda a gente fica em silêncio. A mãe, a Parul, para de chorar. O Balaram para de lhe bater, fica tipo com a mão assim no ar.
as pessoas, os vizinhos que foram até a casa deles para ver o que é que se passava, pararam de tentar acudir, ficou toda a gente tipo, o que é que ele acabou de dizer? E os vizinhos ficaram mesmo desconfortáveis com isto. Eles ficaram, isto não tem nada a ver connosco, eles agora de certeza que chamam a polícia, tratam da situação, tipo, já não precisamos estar aqui. E então aos poucos começaram a sair. Mas antes disso, um dos vizinhos, que era amigo do Balaram, foi ter com ele e disse-lhe, chama a polícia, ok? Tens aqui uma situação muito complicada, chama a polícia. E o Balaram, pelos vistos, respondeu-lhe, eu não preciso chamar a polícia e eu próprio resolvo a situação. Mas pronto, depois disto os vizinhos acabaram todos por sair da casa deles e nos dias a seguir eles estavam todos naquela, não é, à espera que a polícia aparecesse. Só que a polícia nunca mais vinha. E em vez disso, o que é que aconteceu? A Parul e o Balaram andaram a falar com alguns dos vizinhos a dizer isto é um assunto de família, isto é uma coisa nossa, vocês não têm nada a ver com isto, por favor não chamem a polícia, nós próprios vamos tratar do assunto, nós próprios vamos resolver, não chamem a polícia. Ou seja, mais uma vez, estes dois decidiram que não iam envolver as autoridades, mesmo depois da vítima ser a própria filha deles. Mesmo aqui, eles decidiram que a prioridade era proteger o Amarjit e não de tratar da situação como ela devia ter sido tratada. É assim, isto na altura, eu não sei, porque é muito fácil nós de fora falarmos das situações, mas a mim isto é mesmo muito estranho, mesmo com aquele argumento de que tinham acabado de perder uma filha, não queriam também agora perder um filho para ele ir preso, não é? Mas, fogo, como é que eles conseguiam sequer estar na mesma casa que ele? É uma situação mesmo que eu não compreendo. Quando os vizinhos começaram a perceber que eles não iam chamar a polícia, que eles não queriam chamar a polícia, eles começaram-se a afastar deles. Os pais diziam aos filhos, não andes com a Margit, não te des com a Margit, que ele é perigoso. As pessoas adultas pararam de falar com a Parul e com o Balaram, então eles ficaram mesmo tipo as ovelhas negras da aldeia. E o Amarjit não queria saber disto. Ele continuava na dele, a andar sozinho pela aldeia, a subir às árvores, a brincar com as coisas que ia encontrando pelo caminho. Ele queria lá saber se os miúdos não gostavam dele ou tinham medo dele. Ele até gostava disso. Ele até tinha alguma satisfação em saber que as pessoas tinham medo dele e ele não demonstrou qualquer tipo de remorsos ou de arrependimento daquilo que fez ao sobrinho ou à irmã. Muita gente diz que isto que aconteceu à bebezinha, a irmã do Amarjit, foi karma, que na altura a Parul e o Balaram tentaram convencer a Mina a não reportar o Amarjit na altura que ele matou o primo e que, pronto, eles desvalorizaram completamente essa situação e que por causa disso o Amarjit acabou por matar outra vez, desta vez a irmã dele, e eles decidiram mais uma vez protegê-lo. Eu acho que eles na altura não puseram na cabeça que quem mata uma e duas vezes também mata uma terceira. Passados uns meses, o Amarjit cometeu o seu terceiro assassinato. Chunchun Devi tinha uma bebé pequenina, ainda de carrinho de bebé, de colo, e ela precisava de tratar de alguns recados. Então ela pôs a menina no carrinho e andava a tratar dos recados com ela. Só que a caminho de um dos recados, ela passou pela escola primária local. E ela pensou que podia deixar lá a bebé dentro do carrinho e assim era mais rápida a tratar dos recados e depois ia buscá-la. Ia ser tudo mais rápido, ela ficava a dormir, estava tudo bem. E aqui alguns recursos dizem coisas diferentes. Alguns dizem que ela deixou a bebé dentro do carrinho por baixo de uma árvore à sombra, mas já dentro da escola primária, ou seja, dentro dos portões. E outros recursos dizem que ela entrou mesmo no edifício da escola e que falou com uma professora para deixar o carrinho no cantinho de uma sala. De qualquer das formas, sabemos que ela deixou a bebé dentro dos portões da escola e ela sentiu que era um sítio seguro porque dentro da escola o que é que tem? Professores, funcionários e crianças. Mais ninguém não autorizado pode entrar assim numa escola primária, não é? Tem pessoas à porta, nos portões. E quero só relembrar que lá neste sítio de Bihar não existem creches, não existe sequer o conceito de creche porque é uma zona muito pobre. Então, se calhar lá pode ser normal fazer isto, deixar assim os bebés nos carrinhos em alguns sítios específicos. Tentem só lembrar-se que não é por nós não fazermos, que não quer dizer que noutros sítios do mundo não se faça. Mas infelizmente o Amarjit estava na escola e ouviu um bebé a fazer um som e ele foi à procura do som e encontrou esta criança dentro do carrinho. Então ele pegou nela e deslocou-se para uma floresta que havia lá à beira. Ele entrou para o interior da floresta e pousou-a no chão, pegou numa pedra e começou a esmagar a cabecinha dela.
A criança, depois chegou à autópsia e eles perceberam que ela morreu com o primeiro impacto. Assim, eu não quero estar a dizer as coisas como se parecesse que é melhor ou pior, mas ao menos ela não sofreu. Faleceu logo com o primeiro impacto, não ficou ali a sentir a pedra a bater repetidamente na cabecinha dela. Mas depois o Amarjit, se cansar de bater com a pedra nela, fez mais uma vez um buraco no chão e pôs a menina lá dentro e tapou o buraco com terra e pedacinhos de relva. Quando a Chunchun acabou de tratar dos recados, ela regressou à escola primária para ir buscar a bebê, só que quando ela chegou à beira do carrinho, viu que ele estava vazio. E ela entrou logo muito em pânico e começou a perguntar às pessoas, aos professores, aos funcionários, até mesmo às crianças, se eles tinham visto algum adulto estranho, algum adulto fora do normal dentro da escola e se viram alguém com um bebê. E toda a gente estava a responder, não vimos nada de suspeito, não vimos ninguém fora do normal na escola. Só que depois alguém disse, realmente eu vi o Amarjit com um bebê. E pronto, aqui começou, já toda a gente tinha percebido, porque, como eu expliquei, era uma aldeia pequena. A Chunchun não conhecia, por acaso, a história do Amarjit, não conhecia a situação do Amarjit, mas havia pessoas dentro da escola que conheciam. Então ficou logo ali o pânico estabelecido. Só que enquanto isto estava a acontecer, antes deles, dentro da escola, chegarem à conclusão de que viram a bebé com o Amarjit, a notícia já se tinha espalhado para o resto da aldeia que tinha desaparecido uma bebé na escola primária. E as pessoas da aldeia já tinham, eles próprios, chegado à teoria de que podia ter sido o Amarjit. Não era, para eles era mesmo um facto. Eles ficaram logo, foi o Amarjit. E então um grupo de pessoas reuniu-se e foram até casa dos pais do Amarjit, bateram à porta e disseram que precisavam de fazer umas perguntas ao Amarjit. E a Parul, não é? A Separul começou a, não, meu filho, não sei o quê. Mas depois eles puxaram-no à força para fora e começaram a perguntar-lhe, foste tu que mataste aquela bebé na escola primária? E o Amarjit colaborou imenso, sorriu, respondeu que sim, que foi ele, e até os levou ao sítio onde enterrou a bebé. E neste ponto as pessoas da aldeia já estavam mesmo, vamos chamar a polícia, já não dá mais, vamos chamar a polícia. E a Parul e o Balaram tentaram mais uma vez, e não chamem, e vamos manter isto entre nós. Só que é assim, agora a vítima já nem sequer era da família, já era uma criança que não tinha nada a ver com a família do Amarjit, e então as pessoas da aldeia ficaram tipo, desculpem, mas agora não são vocês que decidem se querem chamar a polícia ou não. A mãe quer chamar a polícia, por isso assim eles o fizeram. E a polícia levou o Amarjit para o interrogar. Na sala de interrogações, o inspetor Shatrughan nem sequer sabia como é que havia de começar. Ele pegou na cadeira de madeira, empurrou-se um bocadinho para mais perto do Amarjit e ele, quando estava a sentar ao lado do Amarjit, reparou que os pés dele nem sequer tocavam no chão. Ele nunca tinha interrogado uma criança tão pequena. E ele fez-lhe a pergunta, foste tu que mataste aquela bebé? E foi aqui que o Amarjit disse aquela questão de se quiseres que eu te diga, quero um pacote de biscoitos. E o inspetor ficou a olhar para ele, tipo, este gajo está a gozar comigo, não está? E o Amarjit estava a sorrir, com aquele sorriso doentio, sinistro, que temos vindo a falar até agora, e ele perguntou, então, vais-me dar os biscoitos ou não? E o inspetor disse que foi aqui que ele sentiu o sangue a ferver, que foi aqui que ele teve mesmo vontade de dar um estalo ao Amarjit, e que a única razão pelo qual ele não o fez é porque o Amarjit era uma criança, era menor de idade. Mas o inspetor queria respostas, então ele lá foi buscar os biscoitos, deu ao Amarjit juntamente com um chá e teve lá vários minutos a ver o Amarjit todo satisfeito a comer. E quando ele acabou, ficou tipo, que bom, encostou-se assim para trás na cadeira, cruzou os bracinhos e começou a contar o que é que tinha acontecido. O Amarjit disse, ela estava a dormir na escola e eu levei-a para longe, matei-a com uma pedra e enterrei-a. A verdade é que não senti nada quando tentei estrangulá-la porque ela não se estava a contorcer, então por isso é que escolhi a pedra. E o Amarjit estava a dizer isto com a maior calma de sempre e o inspetor ficou a sentir-se enjoado. Ele nunca pensou em toda a vida dele ouvir uma criança de 8 anos a dizer uma coisa assim tão horrível. Nesse mesmo dia eles conseguiram verificar a história do Amarjit porque o local onde ele disse que a criança estaria enterrada, ela estava mesmo lá. E ele também lhes indicou o local onde estava a irmã e o primo deles, ou seja, ele também lhes confessou que tinha assassinado o primo e a irmã e eles viram os restos mortais dos dois.
Logo desde muito cedo, as autoridades envolveram psiquiatras, porque eles perceberam que para uma criança estar a fazer isto é porque tinha algum problema psiquiátrico. E os especialistas que o analisaram na altura disseram que o Amarjit tinha mesmo algum tipo de distúrbio mental e ele tinha algum desequilíbrio químico no cérebro que fazia com que ele tivesse gratificação ao causar dor a outras pessoas. E eles também determinaram que ele não tinha qualquer noção do que é que estava certo daquilo que estava errado. Por isso é que ele na altura fez aquela questão ao pai, tipo, o que é que tenho ter matado a minha irmã? A polícia também concluiu que o Amarjit escolheu que as suas vítimas iam ser todas bebés com meses, porque ele era um rapaz muito magrinho, a comparar com os outros rapazes da sua idade e outras raparigas da sua idade. E então eles concluíram que ele escolheu bebés porque não teriam força, não é, para resistir àquilo que o Amarjit estava a fazer. Se ele tentasse fazer a mesma coisa a uma criança da idade dele, provavelmente ele próprio iria levar porrada. A lei indiana não permite que pessoas que sejam menores de idade vão presas, nem que sejam condenadas à morte. O máximo que pode acontecer é eles serem enviados para uma instituição até fazerem 18 anos e depois estão livres. Então foi precisamente isso que aconteceu ao Amarjit. Ele foi enviado para uma instituição. Algumas fontes dizem que ele só passou lá 3 anos. Nós não temos muito detalhe do que é que aconteceu depois, porque como o Amarjit é menor de idade, os detalhes do julgamento e tudo mais não foram públicos. Então ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu, como, quanto tempo. E aliás, ninguém sabe onde é que está o Amarjit agora. As pessoas acham que ele mudou de nome e que, pronto, agora vive a vida com outro nome. Algumas pessoas até dizem que acham que ele casou, que acham que ele ainda mora perto da mãe. Pronto, não sei. A única coisa que nós sabemos mesmo em relação ao Amarjit é que ele neste momento tem 27 anos. Digam-me, o que é que vocês acham? Acham que, apesar da lei de um certo país determinar que as crianças não podem ir presas, quando o crime é com esta gravidade que devia de se abrir quase que exceções, que ele devia ter ido preso na mesma, porque é realmente muito estranho. Normalmente os assassinos são pessoas que quando eram crianças sofreram algum tipo de negligência, de abuso e por isso ganham traumas ou problemas psicológicos que os tornam agressivos e que os tornam, não é, capazes de fazer mal a um certo tipo de pessoas, o que seja. Só que é mesmo estranho quando é uma criança que tem esta vontade de fazer isto. E o Amarjit teve uma infância normal, a comparar com as outras crianças da aldeia, as outras crianças que moravam na mesma aldeia que ele. Ele teve uma infância mesmo perfeitamente normal, ele não sofreu nada que as outras crianças de lá não sofressem. E, assim, muita gente culpa a Parul, a questão dela ser tão protetora com o filho, para ele ter saído assim. Mas quantas mais protetoras e mais extremamente protetoras é que vocês conhecem e não criam assassinos, não é? E isto depois cria mesmo aquela discussão, abre aquela discussão de um assassino cria-se ou nasce? Porque eu sou muito da opinião que se cria. Acho que é algum tipo de problema que a pessoa já tem na cabeça, que depois se for exposta a certas situações fica má, fica assim, não é? Com aquela coisa de matar para eles não é nada. Mas o Amarjit não teve nada disso. Ele simplesmente nasceu assim. Então este caso para mim é mesmo estranho. Como é que ele teve esta iniciativa de assassinar assim 3 bebés só porque sim? Independentemente disso, acho que podemos todos concordar que a Parul e o Balaram falharam imenso por não ter reportado o filho às autoridades com o primeiro assassinato. Mesmo depois de ele assassinar a irmã, eles acharam que não queriam envolver a polícia e por causa disso mais uma criança inocente faleceu. E eu espero que eles vivam o resto da vida deles com este peso na consciência. Espero que eles tenham mesmo noção que por causa deles morreu uma criança que não tinha nada a ver com nada, até mesmo a própria filha deles. Se eles tivessem logo chamado a polícia, a filha deles estava viva agora. E eu espero que eles sofram diariamente com isso. Este foi então o caso do Amarjit Sada, o assassino mais novo de toda a história. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Obrigada e vemo-nos numa próxima.